Então, bom dia a todos. Iniciando agora a nossa aula, tá? De Poder Judiciário. Então, mais uma vez, qualquer dúvida, é só abrir o microfone e me perguntar, tá bem? Lembrando que nós estamos estudando a tripartição dos poderes. Nós já vimos poder legislativo, nós já vimos poder executivo, e agora nós vamos encaminhar para o poder judiciário, e aí a gente termina todos os poderes, e na aula da semana que vem, a gente inicia, então, portanto, o controle de constitucionalidade, tá? Então, bom, quando nós falamos no Poder Judiciário, nós temos que lembrar o seguinte, que todo poder, seja ele o poder legislativo, ou poder executivo, ou poder judiciário, nós sabemos que eles possuem funções típicas e funções atípicas. Exemplo, mais uma vez para que a gente não possa esquecer. O poder legislativo, ele tem a função típica, tá? De criar as leis. Nós sabemos disso. Mas, por vezes, o poder legislativo, ele pode, então, exercer uma função atípica. Então, por exemplo, vocês viram, inclusive pesquisaram, que nos crimes de responsabilidade contra o presidente da República, quem processa e quem julga é o Senado Federal. Então, perceba que, nesse momento, o Senado Federal, que é um órgão do poder legislativo, ele está, nesse momento, realizando uma atividade atípica dele, tá? Que é, então, judicial. Ele está exercendo uma função jurisdicional, à medida, então, não está aparecendo, né? À medida, então, de que ele esteja julgando, tá certo? Estou voltando aqui porque caiu, que eu percebi que caiu para vocês. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo o slide, tá? Beleza. Tá. Então, o Poder Judiciário, tá? Ele também exerce a sua função principal. A função principal, a função típica do Poder Judiciário é exercer a jurisdição. Então, o pessoal do quarto período já viu isso. Então, eu vou abrir agora um parênteses para poder falar de forma especial para a turma do terceiro período. Então, o Poder Judiciário, ele exerce tipicamente uma função jurisdicional. O que é essa função jurisdicional ou o que é essa atividade jurisdicional? A atividade jurisdicional é o Poder Judiciário dizer o direito, tá? O Poder Judiciário, ele tem como função típica a atividade jurisdicional. O que é a atividade jurisdicional? A atividade jurisdicional é o Poder Judiciário dizer o direito. De que forma, tá? Que o Poder Judiciário exerce essa sua função típica de dizer o direito. Ele vai exercer de forma imparcial, buscando a pacificação social, buscando a justiça e de que forma? Substituindo as partes. Então, nós temos vários princípios constitucionais atrelados ao órgão do Poder Judiciário, tá? Para que, de certa forma, o que nós pretendemos é que o Poder Judiciário possa dizer o direito realizando a justiça e trazendo a pacificação social para a sociedade. Então, quanto mais, tá, o Poder Judiciário substituir as partes, princípio da substitutividade, quanto mais o Poder Judiciário for imparcial, mais ele vai estar promovendo a justiça, tá? A pacificação social de forma equânime, de forma igualitária. Então, bom, pessoal, nós temos, então, veja, vários princípios da jurisdição. Exemplo, princípio de número 1, princípio da substitutividade. O que é o princípio da substitutividade? É o Poder Judiciário, na presença do juiz de direito. Que juiz é esse, Dani? Não é qualquer juiz, mas é o juiz investido no seu cargo, que passou em um concurso de provas e títulos, de acordo com o concurso que ele fez. Então, o juiz investido na carreira, o juiz de carreira, Dani,
Quem é o juiz investido? Quem é o juiz de carreira? É aquele que fez o curso de direito, é bacharel em direito e que após ele realizou o concurso de provas e títulos para a magistratura. Então, esse juiz, tá, como regra geral, porque daqui a pouco a gente vai ver que os ministros do STF, necessariamente, eles não são obrigados a ser bacharéis em direito, basta eles terem notável saber jurídico e reputação ilibada, mas são causas excepcionais. Como regra geral, então, o juiz que representa o Poder Judiciário é aquele investido no seu cargo, tá? Como que o juiz toma posse? Como que o juiz é investido? Porque ele passou em um concurso de provas e títulos. É a primeira coisa que vocês têm que saber. Bom, quando esse juiz investido no cargo, tá? Ele precisa substituir a vontade das partes para que ele possa dizer o direito, tá? Para que ele possa fazer a justiça. Como que o juiz vai dizer o direito? Ao final do processo, prolatando a sentença. Ele vai dizer, então, quem é o vencedor e quem é o vencido, a depender das partes que, através das provas trazidas aos autos do processo, provas essas documentais, periciais ou testemunhais, que irão, pelo princípio do convencimento, convencer o juiz. Então, existe aquela frase que a gente sempre fala, né, no senso comum: o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, o que não está no processo, o juiz não consegue ver. A vida do juiz é aquilo que está dentro do processo. Tá? Então, todos os meios de prova em direito permitido, que serão produzidos tanto pela parte autora quanto pela parte ré, face ao princípio do contraditório e da ampla defesa e da igualdade. O que a parte autora pode fazer no processo, a parte ré também pode fazer. Princípio da igualdade, princípio da ampla defesa, princípio do contraditório. Ao final disso tudo, o juiz vai dizer o direito, o juiz vai julgar. E através da sentença, que é o ato final do processo, o juiz vai dizer quem assiste razão naquela demanda. A parte autora? A parte ré? Quem é o vencedor? Quem é o vencido? Tá? Então, quando o juiz realiza tudo isso, toda essa função jurisdicional, ele está substituindo as partes, princípio da substitutividade. Por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico pátrio não existe, tá, a autotutela. O que é a autotutela? Olho por olho, dente por dente. José matou meu filho, então eu vou lá agora, mato 2 filhos de José. Isso não pode. Então percebam que a atividade jurisdicional, nós buscamos o poder judiciário quando existe um conflito, quando existe uma lide, quando existe um litígio, porque de forma amigavelmente, na composição amigável, no consenso, nós não conseguimos resolver. Porque se nós conseguíssemos resolver os nossos conflitos de forma amigavelmente, pouco provável seria que nós iríamos nos socorrer do Poder Judiciário, tá? Então, Dani, o que é lide? Tá? Lide é sinônimo de litígio, lide é sinônimo de conflito. Lide é igual conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Mais uma vez, lide é igual a conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Então, olha só, o Alexandre, ele tem uma dívida vencida para comigo já há um mês. Então, o Alexandre me devia, ele passou a ser um devedor, porque essa dívida já venceu há um mês atrás, tá? No dia 30 de março de 2020. O Alexandre, então, tinha que ter pago a mim uma dívida, um cheque que ele me emitiu e ele não pagou. Tem um mês que eu estou cobrando essa dívida do Alexandre. Alexandre, eu sei que você não está recebendo, face a pandemia. Bom, Alexandre, mas eu também não estou recebendo, porque até agora as faculdades não me pagaram, tivemos redução de carga horária, exemplo, tá? Enfim. E tem um mês e o Alexandre não me paga. Então, veja, nasce aí interesses diferentes. O Alexandre tem um interesse de não me pagar, eu tenho um interesse de receber. Então, nós temos pretensões
que estão sendo resistidas. O Alexandre tem uma pretensão de um interesse de não me pagar. Eu tenho uma pretensão de receber o meu crédito. Olha a contradição. Olha a resistência dos interesses que estão sendo resistidos. Então, diante da resistência, tá, do Alexandre em não quitar a dívida, e diante da minha resistência em relação ao Alexandre de não aceitar o não pagamento, surge, então, o conflito. Então, o que é lide? Lide são conflitos de interesses. Olha o conflito, olha o interesse do Alexandre. É completamente diferente do meu interesse. A pretensão dele é resistida à minha, e a minha pretensão é resistida diante da dele. Então, nasceu o conflito. Se nasceu o conflito, esse conflito vai ser resolvido por quem? Pelo juiz de direito, porque ele vai substituir a minha vontade e vai substituir a vontade do Alexandre. E aí, de acordo com o contraditório, de acordo com a ampla defesa, de acordo com as provas anexadas aos autos do processo, provas minhas e provas do Alexandre, o juiz, ao final, vai julgar, vai dizer o direito através da sentença. Daniela, você assiste razão, porque o Alexandre te deve, mas você assiste razão parcialmente, porque você está cobrando uma dívida do Alexandre de 5 mil reais, e o Alexandre conseguiu provar que ele já te pagou 1.000. Então, na verdade, ele não tem que te pagar 5, ele tem que te pagar 4. Tá? Então, substitutividade é o juiz julgando, substituindo a minha vontade particular e a vontade particular do Alexandre. E ele faz isso de acordo com as provas trazidas aos autos do processo. Ok, turma? Só um detalhe, tá? Dani, quer dizer que todas as vezes, 100% dos casos, 100% das ações que correm no Poder Judiciário, nós estamos diante de conflitos? O Poder Judiciário estará exercendo atividade jurisdicional? Não. Às vezes, tá? O juiz ele vai estar exercendo uma atividade administrativa de interesses. Quando acontece isso? Por exemplo, vou pegar o direito das famílias, tá? José e Maria são casados há 3 anos. E agora, em comum acordo, eles querem divorciar, tá? Então, veja, eles estão em comum acordo. Não existe lide, não existe litígio. Eles querem se divorciar, como um acordo no divórcio, como um acordo na partilha dos bens. Eles poderiam fazer isso de forma extrajudicial, divórcio extrajudicial, no próprio cartório de notas, aonde eles vão levar o acordo já pronto, com a presença do advogado, e ali vai se lavrar uma escritura pública de divórcio extrajudicial. Mas por que eles não vão poder fazer isso? Porque no caso que eu vou utilizar agora, no exemplo que eu vou utilizar, eles têm 2 filhos menores. E para que haja o divórcio extrajudicial, há necessidade de que tenha alguns requisitos. Não pode ter litígio, portanto não pode haver conflito. As partes têm que ser maiores e capazes, tá? E precisa do advogado. Veja, eu tenho filhos menores. Então, por mais que José e Maria estão de acordo, querem se divorciar, tá bem? Já fizeram o acordo da partilha, já fizeram o acordo da guarda compartilhada dos filhos. Mesmo assim, esse processo de divórcio vai ter que correr na via judicial, mesmo tendo acordo, tá? Aí o juiz, na verdade, ele não vai estar exercendo a atividade jurisdicional, que é de dizer o direito, que é de julgar, porque não tem necessidade, porque não já tem conflito, não tem lide, já tem um acordo. Mas nós precisamos de quê? Do suprimento judicial. Nós precisamos da assinatura do juiz de forma administrativa para realizar o divórcio. E aí, então, com essa sentença de divórcio, é que as partes poderão levá-la no registro civil das pessoas naturais para averbar o divórcio na sua certidão de casamento. Então, tomem cuidado, tá? Eu posso dizer para os senhores e senhoras que, na prática, vamos supor que 90% das ações que dão entrada ao Poder Judiciário, que ingressam ao Poder Judiciário, tem conflito, tem lide, que é para o Poder Judiciário exercer a sua função típica de atividade jurisdicional.
tá? Mas 10% dessas ações, o juiz não vai ter exercido atividade jurisdicional. Ele vai ter exercido uma atividade, tá? Dele também, atípica, mas de administração de interesses privados. Então, todas as vezes que o juiz utiliza de sua função de administração de interesses privados, ele não está julgando, ele simplesmente vai colocar sua assinatura, ele simplesmente vai homologar o acordo para que ele passe a ter validade. Ok, turma? Tudo bem até aí? Sim? Entenderam o princípio da substitutividade? Então, vamos continuar. Então, perceba, nós temos o princípio da inércia. O poder judiciário ele é inerte, tá? Todas as vezes que nasce para o cidadão um conflito, uma lide, não vai ter poder judiciário nenhum representado pelo juiz de direito que vai bater a sua porta e perguntar: Alexandre, Rosângela, senhor Gerson, os senhores estão com algum problema? Não, em momento algum. Ou seja, se nasce para nós, cidadão, se nasce para nós, as partes, o conflito, nós precisamos nos socorrer do poder judiciário. Nós precisamos provocar o poder judiciário. E a gente provoca o poder judiciário através da ação. Então, o que é ação? Ação é o direito subjetivo que a parte tem de provocar o poder judiciário. Então, percebam, ação é o direito subjetivo. Aí eu volto lá, tá? Em introdução do direito com a professora Naone. O que é o direito subjetivo? É a faculdade de fazer ou deixar de fazer algo em virtude da lei. Direito subjetivo é a faculdade de fazer algo ou deixar de fazer de acordo com a lei. Então, veja, eu estou dizendo aos senhores que o Alexandre me deve, tem uma dívida já vencida. Tem um mês que eu estou cobrando do Alexandre. Só que o Alexandre fala para mim: Dani, tem piedade. Eu tive redução. Pela pandemia, nós tivemos uma medida provisória de trabalho que poderia haver suspensão do contrato de trabalho, poderia haver a rescisão do contrato de trabalho ou a diminuição da carga horária e, consequentemente, diminuição do salário. Eu tive a diminuição da carga horária e diminuição do salário. Eu não consigo te pagar. E eu, tá, coadunando a esse pedido do Alexandre, eu não ajuizo a ação. Olha meu direito subjetivo. Eu posso ajuizar a ação, como eu não posso ajuizar a ação. Direito subjetivo. Mas se eu opto em ajuizar a ação, eu estou provocando o poder judiciário. Então, a ação é o direito subjetivo, escolha minha ou não, de provocar o poder o quê? Judiciário. Então, o poder judiciário, ele é o quê? Inerte. Para que ele venha exercer a sua atividade jurisdicional, ele tem que ser provocado. E ele é provocado através da ação. Ok, meus queridos? Ok? Bom, aí eu tenho o princípio da indeclinabilidade. O que é o princípio da indeclinabilidade? Todas as vezes que o juiz é provocado, ele tem que dizer o direito. Então, vocês já viram isso também lá na introdução do direito. Nós temos as fontes do direito. Nós temos a lei, que é a principal fonte, fonte direta, mas nós também temos o costume, que é uma outra fonte direta. Nós temos as fontes indiretas do direito, como jurisprudência, como analogia. Nós temos as fontes de interpretação do direito, como a equidade, como a interpretação extensiva, como a interpretação restritiva. Então, percebam que quando o juiz é provocado, ele não pode declinar, ou seja, ele não pode deixar de julgar e nem mesmo falar: eu vou deixar de julgar porque não existe lei. Não. Se não existe lei, ele tem que utilizar das outras fontes do direito, mas ele não pode deixar de decidir. Ele não pode deixar de resolver. Por quê? Porque ele foi provocado e ele tem que dizer o direito porque ele está substituindo a vontade das partes. Então, esse é o princípio da indeclinabilidade, ok? E aí eu tenho o princípio da indelegabilidade ou investidura. Ou seja, já falei para os senhores, quem é o juiz de direito? Ele é um membro do judiciário. É aquele que foi impostado no cargo para exercer as atividades jurisdicionais através, então, do concurso de provas e títulos, tá? E o princípio da obrigatoriedade e inafastabilidade. Olha aí para vocês verem. A lei não pode excluir apreciação do judiciário, lesão nem ameaça de direito. Ou seja, o poder judiciário ele é inafastável.
né, ele está muito de acordo com o princípio da indeclinabilidade. Todas as vezes que ele é acionado, ele tem obrigatoriedade de exercer a sua função jurisdicional. E aí, para a gente finalizar, nós temos o princípio do juiz natural. Porque no nosso sistema não comporta o tribunal de exceção. O que é o tribunal de exceção? É um tribunal que ele não existe. E, de repente, ele é criado simplesmente para julgar aquele fato em virtude daquela pessoa e dos interesses. Então, o tribunal de exceção não pode ser julgado. Não pode existir no nosso ordenamento jurídico. O que existe no nosso ordenamento jurídico é o juiz natural, é o juiz imparcial, é o juiz competente, tá? Então, se eu tenho um crime que aconteceu na cidade de Divinópolis, pelas regras territoriais, esse crime ele tem que ser processado e julgado na comarca de Divinópolis. Por quem? Pelos juízes das varas criminais. Se eu tenho primeira vara criminal, segunda vara criminal, terceira vara criminal, a ação ela vai acontecer o quê? Por distribuição, por sorteio. E aí, aquele juiz, por exemplo, que caiu da terceira vara criminal, ele é o juiz natural para que ele possa julgar. Ô Dani, vamos supor que aquele crime que aconteceu na cidade, tá? O filho, quem cometeu o homicídio era um filho de juiz. E esse juiz era da comarca de Bom Despacho. Então, esse crime deixa de ser julgado em Bom Despacho, em Divinópolis, perdão, para ser julgado em Bom Despacho, porque o pai dele, ou o tio dele, ou o primo dele, era o juiz criminal. Então, quer dizer, acaba com todo o nosso sistema, porque aí nós não estaríamos diante da imparcialidade, nós não estaríamos diante do juiz natural, que é a autoridade competente diante das regras territoriais para poder julgar, tá? Então é o juiz natural, é aquele investido no cargo, na autoridade que vai fazer o julgamento. E diante disso tudo, o juiz ele só vai julgar, tá? De acordo com a sua motivação. Ou seja, como que o juiz é motivado? Através das provas trazidas aos autos do processo. Prova essas testemunhais, documentais e periciais. Então, cada parte, seja ela a parte autora e a parte ré, é dado a elas, aos autos do processo, as mesmas oportunidades, tá? Então, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio da igualdade. Para quê? Para que eles possam convencer o poder. Princípio do convencimento. Eles vão convencer o poder judiciário através das provas relevantes, através das provas robustas trazidas. Ao final, o juiz julga e fundamenta. Ele tem que motivar, ele tem que fundamentar, ele é obrigado a fundamentar, ele é obrigado a motivar. Eu decido em favor da parte autora, eu decido em favor da parte ré, por quê? Tá? Então, isso é o devido processo legal. Aos litigantes e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Então, aí eu trouxe para vocês os princípios da jurisdição: substitutividade, inércia, indeclinabilidade, indelagabilidade, obrigatoriedade. Tá certo, meus queridos? Devido processo legal. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Então, olha só, o juiz, então, de direito, ele exerce a sua função típica. Qual é a sua função típica? Exercício da atividade jurisdicional. Então, depois de tudo que nós vimos, o que é a jurisdição? O que é exercer a atividade jurisdicional? É a função do Estado mediante a qual substitui os titulares dos interesses do conflito de forma imparcial, buscando a pacificação do conflito que os envolve através da justiça, tá bem? Então, essa é a atividade típica do Poder Judiciário, exercer a atividade jurisdicional. Mas o Poder Judiciário ele pode exercer funções também atípicas, porque ele possui função administrativa, função executiva, função financeira. Então, por exemplo, nós sabemos que nós temos a magistratura estadual. Então, o poder judiciário de cada estado, ele, por exemplo, faz o seu edital para um concurso de juiz daquele estado. Quando a magistratura estadual do estado de Minas lança o edital
para concurso dos juízes de Minas Gerais, veja, ele, na verdade, está exercendo uma função legislativa, atípica, administrativa, tá? Executiva, funcional. Quantos cargos nós temos? Qual vai ser o vencimento? Né? Quais são as comarcas que têm vagas? Como serão as férias? Como serão as licenças? Então, veja, por que isso? Porque o Poder Judiciário, ele possui como atividade atípica a função administrativa, a função executiva, sua função financeira, tá? Então, não se esqueçam disso. Mas a atividade precípua, atividade típica do Poder Judiciário é exercer a jurisdição, tá certo? Bom, eu acredito que eu acabei fazendo uma revisão com a turma do quarto período e com a turma do terceiro período, vocês acabam de ver algumas situações de teoria geral do processo. Então, meus queridos, a Constituição Federal traz algumas garantias de independência e imparcialidade para o Poder Judiciário. Tá? Que as garantias são essas? Por exemplo, então, garantias administrativas, que eu estou acabando de dizer para os senhores, tá? Que eles podem organizar o seu quadro administrativo de forma interna, como que os juízes vão ter férias, quando vão ter férias, licenças, atribuições, eleger os membros, né? Então, por exemplo, você sabe quem é o juiz diretor do foro da comarca de Divinópolis? Lembrando que foro é diferente de fórum. Fórum é a localidade, fórum é o espaço físico. O espaço físico, o fórum de Divinópolis era na Rua Pernambuco. Hoje ele foi construído lá no bairro Liberdade. Então, fórum é o espaço físico. Foro é aonde que se exerce a atividade jurisdicional. Então, como autonomia administrativa, eles, então, elegem quem é o diretor do foro, quem é o juiz que responde por todos ali dentro daquela comarca, dentro daquele ambiente, tá? Então, isso tudo é eles exercendo a sua função, o quê? Administrativa, que é a própria função atípica do Poder Judiciário. Olha lá, eles exercem também, de acordo com o artigo 99, a autonomia financeira. Então, percebam, eu vou fazer concurso para a magistratura do Estado de Minas Gerais. O vencimento do juiz estadual de Minas é diferente do subsídio do vencimento do juiz do Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo. Por quê? Porque cada estado possui a sua autonomia própria, independente financeira, tá? E isso é atrelado e é garantido pela Constituição Federal. Eles possuem garantias funcionais. Aí é a mais importante, super cobrada em prova, tá? Isso aqui cai em prova. Quais são as garantias funcionais? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Então, veja, o juiz que ingressa ao quadro da magistratura através de concurso de provas e títulos, ele só pode sair, claro, se ele se aposenta ou se ele se exonera, né? Mas se ele vem a cometer algum tipo de delito, ele só pode sair através de sentença transitada em julgado, tá? Somente pode sair através de sentença transitada em julgado. Ele não pode sair se não houver o devido processo legal. Então, ou seja, é vitalício, a sua função é vitalícia. Ele fica lá ou até ele morrer, ou até ele aposentar, ou até mesmo se ele quer sair. Mas se ele vem a cometer algum tipo de delito, tá? Ele só sai através de sentença transitado em julgado. Caso contrário, a sua função é o quê? Vitalícia, tá certo? Inamovibilidade. A partir do momento que o juiz de direito ele ingressa, tá, na magistratura, ele vai sair, tá, das entrâncias através de promoção por antiguidade e merecimento. Dani, você falou a palavra entrância. Você queria dizer instância? Não, não. Entrância é diferente de instância. Instância, primeira instância, segunda instância, terceira instância.
Instâncias são graus de julgamento. Então, quando a gente provoca o poder judiciário através da ação, aonde que essa ação inicia? Como regra geral, no primeiro grau de jurisdição, na primeira instância, através dos juízes de direito que se encontram nas varas das suas respectivas comarcas. Então, se eu vou ajuizar a ação de cobrança contra o Alexandre, aonde essa ação vai iniciar? Na primeira instância, no primeiro grau de jurisdição, na comarca de Divinópolis, porque a competência é aqui onde a dívida foi contraída. Se aqui tivesse só uma vara cível, seria nela. Se tem várias cíveis, haverá a distribuição dessa ação. E aí ela caiu na terceira vara cível. E ali, o juiz de direito da terceira vara cível, que está no primeiro grau de jurisdição, na primeira instância, será o competente para poder, então, julgar aquela ação. O juiz julgou. Cabe recurso. Eu vou recorrer. Então, vai para os tribunais. Aí, os tribunais, segundo grau, segunda instância. Então, instância é grau de julgamento, tá? Então, instância, primeiro grau. Segunda instância, segundo grau. Então, é grau de julgamento. Entrância é diferente de instância. Entrância é o grau das comarcas. Os graus das comarcas significa que nós temos comarcas iniciais, comarcas intermediárias e comarcas especiais. Tá? Então, entrâncias iniciais, entrâncias intermediárias, entrâncias especiais. Quando se passa em um concurso de provas e títulos, tá? A escolha é feita pela colocação. Então, você escolhe as melhores entrâncias, tá? Aqueles que vão ficando por último, eles vão ficando nas entrâncias que não são tão boas, que são as piores. São cidades longe, são cidades afastadas. E aí, de acordo com o tempo que você está lá, antiguidade, e de acordo com a promoção pelo serviço que você está prestando, você vai melhorando de entrância até você chegar onde você quer. E aí é que está, o princípio da inamovibilidade. Esse princípio reza que os juízes, para que eles sejam promovidos e ir para outras entrâncias, eles só vão com o seu consentimento. Então, exemplo, o Alexandre terminou o curso de Direito, esperou o prazo, enfim, fez concurso. Quando ele fez concurso, pela sua classificação, ele conseguiu uma vaga que tinha na comarca de Carmo do Cajuru. 10 minutos, 15, 20 minutos de Divinópolis, tá? A depender do tempo que ele está lá, por merecimento e por antiguidade, ele pode ser promovido. Tem uma vaga, por exemplo, para uma entrância intermediária Montes Claros. Bom, o Alexandre pode falar, eu recuso. Por que eu recuso? Apesar de Montes Claros ser uma cidade maior, bem melhor do que talvez seja Cajuru, como é que eu vou levar minha família toda para Montes Claros, sendo que minha família a vida inteira morou em Divinópolis? E eu posso ir e voltar. Então eu fico aqui, quietinha em Cajuru. Enquanto eu não conseguir minha promoção para Divinópolis, eu fico aqui em Cajuru. É muito melhor para mim do que eu ir para Itaúna, do que eu ir para Itatiaia-Sul, do que eu ir para Montes Claros, Uberaba, Uberlândia, enfim, tá? Então, o princípio da inamovibilidade é isso, olha, impossibilidade de remoção sem o seu consentimento. Ok, turma? E não confundam instância com entrância, tá? E irredutibilidade de subsídio. Então, veja, não pode haver redução de salários, tá? Do pessoal do Poder Judiciário. Então, olha lá, não poderá ser reduzido, perdão. E eles não podem receber mais do que os ministros do STF, tá bem? Então, as garantias funcionais, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade, essas três sempre caem em concursos. E aí, por último, nós temos uma outra garantia de imparcialidade. Nós vimos que o juiz precisa ser imparcial, tá? Então, ó, em teoria geral do processo, a gente sempre faz esse desenho, né? Que é a pirâmide, que é o triângulo.
o juiz aqui na ponta. No outro lado, aqui na base do triângulo, eu tenho a parte autora e aqui do outro lado, olha, eu tenho a parte ré. Então, o que significa esse triângulo em teoria geral do processo? O juiz aqui em cima, equidistante da parte autora e da parte ré. Ó, o autor e o réu estão na mesma base, tá certo? Autor e réu aqui, ó, na mesma base. Significa que se o autor fala, o réu também fala. Se o autor apresenta provas, o réu também apresenta provas. Princípio do contraditório, ampla defesa e igualdade. E o juiz? Aqui, ó. O juiz fica aqui na ponta. O juiz fica equidistante das partes, porque ele é imparcial. Ele fica de cima, tá? Dando as mesmas oportunidades aqui embaixo para as partes, para que ele puder julgar. Então, imparcialidade do juiz significa que ele tem que estar equidistante das partes. O que significa equidistante das partes? Ele não pode ser considerado nem suspeito nem impedido, tá? Ou seja, se, vamos supor que aquele acidente que eu disse, o filho que, por exemplo, realizou o homicídio culposo em relação a uma pessoa, ele estava dirigindo e realizou um homicídio culposo. E nós só temos realmente 2 varas criminais aqui em Divinópolis. E, por distribuição, cai na vara em que o pai dele é o juiz de direito. O que a parte contrária vai ter que fazer? Tá? Olha, colocar o juiz como suspeito impedido. Por quê? Porque ele tem vínculo com uma das partes, tá? Que vai ser julgada. Então, isso é manter o juiz equidistante das partes. O juiz ele não pode ter acesso. Ele tem acesso aos autos e mais nada. Então, para enfatizar essa imparcialidade do Poder Judiciário, tá? O artigo 95, ele é taxativo e exaustivo no sentido de dizer o seguinte, é vedado ao juiz, tá? Então, veja, vocês já viram algum juiz que é juiz e, ao mesmo tempo que seja juiz, exerça um cargo público? Ele é um deputado? Ele exerce um cargo parlamentar? Ele é um senador? Não, vocês viram isso. O juiz Sérgio Moro, para que ele fosse ministro da Justiça, ele teve que se exonerar do seu quadro de carreira de juiz federal, tá? Não há essa possibilidade. Não há possibilidade de um juiz de direito ser, ao mesmo tempo, juiz de direito, exercer a atividade jurisdicional e ser proprietário de uma loja. Não tem. A única atividade que vocês vão ver que é permitido pela própria Constituição Federal como forma cumulativa é o juiz de direito exercer o magistério. Então, olha lá, é vedado aos juízes exercer outro cargo ou outra função, salvo a de magistério, tá? Dedicar-se à atividade político-partidária. Para que ele faça isso, ele tem que estar licenciado ou ele tem que pedir exoneração. Mas ele não pode acumular os cargos, tá? Eles não podem receber, seja através de pessoas naturais, seja através de pessoas jurídicas, públicas, privadas, din-din, tá? Para exercer a sua função. Receber prêmios, ou seja, seria a compra as vendas de sentenças que a gente percebe. Então, olha lá, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Não pode, tá? Por quê? Porque isso aqui, estou dando um presentinho para o juiz, quem sabe ele julga a meu favor, tá? E ele, olha aqui, exercer a advocacia, ele só poderá exercer a advocacia depois que ele deixar o cargo de juiz e esperar o prazo de 3 anos. Então, olha só, o ministro, ex-ministro, né? A gente não utiliza a palavra ex, mas para que vocês possam entender aqui a singularidade, o ex-ministro, então, da Justiça, Sérgio Moro, então, portanto, ele se exonerou do cargo de juiz federal para que ele pudesse assumir o Ministério, né, da Justiça. E agora houve a sua exoneração. Dani, ele falou das redes sociais, eu estou procurando um emprego. Ele pode advogar? Pode advogar, mas percebam que ele tem que esperar o prazo de 3 anos para que ele possa exercer a advocacia, tá? Então, isso aqui são as garantias de imparcialidade. Então, os juízes, quando eles estão exercendo a atividade jurisdicional, essa atividade ela é pura. Eles somente podem exercer a atividade jurisdicional para que isso não venha atrapalhar
na condução da imparcialidade dos processos. Ok, meus queridos? Eu posso continuar ou tem alguma dúvida que vocês queiram me perguntar? Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, qual é a estrutura do Poder Judiciário, tá? O Poder Judiciário, de acordo com a Constituição Federal, ele é dividido em justiça comum e em justiça especializada. Dentro da justiça comum, eu tenho a Justiça Federal e a Justiça dos Estados, tá? Como o Distrito Federal, ele não é tido como Estado, da mesma forma que eu tenho os governadores de Estado e governador do Distrito Federal, então aí eu tenho a Justiça Federal, a Justiça Estadual comum de cada Estado e a Justiça do Distrito Federal, tá certo? Então, Justiça Comum, Justiça Federal, Justiça Estadual Comum e a Justiça do Distrito Federal. Bom, fora essa, eu tenho as justiças especializadas. A justiça especializada, então, são 3. Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Tá bem? Bom, como que a gente resolve isso? Todas as questões que envolvem as questões trabalhistas da Justiça do Trabalho, as questões que envolvem a Justiça Eleitoral do artigo 118 a 121, Justiça Eleitoral, processo eleitoral. A Justiça Militar também, Justiça Especializada, e todas as vezes que nós estamos diante, então, de crimes que cometeram pelos militares no exercício da sua função, será julgado pela Justiça Militar da União ou a Justiça Militar dos Estados. Então, eu coloquei para vocês os artigos, tá? Para que vocês depois possam dar uma lida nessas atribuições. Pelo critério de exclusão, pelo critério residual, aquilo que a Justiça Especializada não julga, quem vai julgar será a Justiça Comum. Questões federais, Justiça Federal, e tudo o resto que sobrar vem para a Justiça Estadual Comum, tá certo? Então, olha só, quais são os órgãos do Poder Judiciário? Artigo 92. Então, veja, quem compõe a Justiça Comum? Justiça Federal e Justiça Estadual. Quem compõe a Justiça Especializada? Né? Que então é a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Então, eu tenho nesse quadro. Então, olha aqui, ó. Quem compõe a Justiça Militar, que é uma justiça especializada, será os juízes militares em primeiro grau de jurisdição e os tribunais representando o segundo grau de jurisdição, tá? A Justiça do Trabalho também especializada. No primeiro grau, os juízes do trabalho e em sede de segundo grau, os tribunais do trabalho. A outra Justiça Eleitoral, eu tenho em sede de primeiro grau, primeira instância, os juízes eleitorais e em sede de segunda instância, segundo grau, os tribunais. Tá certo? Eu tenho na Justiça Comum, em sede de primeiro grau, os juízes de direito, que encontram-se nas varas, e em sede de segundo grau, os tribunais. E também na Justiça Comum, só que agora eu estou falando da federal, eu tenho em primeiro grau de jurisdição os juízes federais e em segundo grau os tribunais. Bom, se dos tribunais que nós acabamos de ver aqui houver possibilidade de recurso, nós vamos para o STJ, que se encontra em Brasília. Havendo possibilidade de recurso, porque trata-se de matéria constitucional, nós vamos para o STF. Então, STF, STJ, bem como todos os tribunais, bem como todos os juízes, eles realizam a função típica de atividade jurisdicional. Dani, tem o Conselho Nacional de Justiça aqui. Tem o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça ele foi trazido pela emenda 45, a emenda constitucional de 45. Foi criado o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele não tem como função, apesar de ele ser um órgão do Poder Judiciário, artigo 92, tá? Ele não exerce função jurisdicional. Então, tomem cuidado com isso, isso cai em prova.
O Conselho Nacional de Justiça, apesar de ele ser um órgão do Poder Judiciário, composto por 15 membros que terão um mandato de 2 anos e que é válido uma única recondução, então eles podem ficar por 4 anos. Eles têm um mandato de 2, que vale mais uma recondução. Dentre desses 15 ministros que serão nomeados pelo presidente da República, um deles sempre será o presidente do STF. Então, o presidente do STF sempre faz parte do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do STF, ele é membro nato do Conselho Nacional de Justiça. E os restantes, os demais 14, tá? Serão eleitos, então, serão nomeados pelo presidente da República. Mas eles não exercem função jurisdicional. A função deles é administrativa. A função deles é fiscalizar todos os outros demais órgãos do Poder Judiciário. Então, a função principal do Conselho Nacional de Justiça é fiscalizar os outros órgãos do Poder Judiciário. Só que é muito comum a gente verificar o Conselho Nacional de Justiça realizando uma função atípica de legislar. Porque a gente sabe que o nosso poder legislativo, ele não legisla de acordo com a nossa atualidade. Ou talvez ele não legisla de acordo com a nossa atualidade porque ele não tem interesse em legislar. Ele não tem interesse, ou ele legisla através de interesses políticos. Nós sabemos aqui até hoje que, em maio de 2011, foi proferido pelo Supremo Tribunal Federal a possibilidade da união estável homoafetiva. Nós sabemos que por 2 anos nós ficamos no Estado Democrático de Direito sem uma norma, sem uma regra que dispusesse sobre a possibilidade do casamento homoafetivo. Somente em maio de 2013, 2 anos após, através de uma resolução de número 175 do Conselho Nacional de Justiça, é que ele diz que nenhuma autoridade judicial ou extrajudicial poderia vedar o casamento homoafetivo. Olha aí o Conselho Nacional de Justiça realizando uma atividade atípica de legislar. Nós sabemos que os transexuais, eles podem se dirigir ao registro civil das pessoas naturais sem ter realizado a cirurgia de redesignação e sem passar por uma junta médica e simplesmente pleitear a alteração, a retificação do seu nome de forma extrajudicial. E isso foi feito por quê? Pelo Conselho Nacional de Justiça, que publicou um provimento de número 63, trazendo essa possibilidade. Nós sabemos que é possível a multiparentalidade, termos 2 pais e uma mãe, 2 mães e 2 pais, o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva, porque nós temos o provimento de número 73 e 83 do Conselho Nacional de Justiça, que nos possibilitou isso. Porque a gente não tem lei positiva nesse sentido. A gente não tem essa lei normatizada no Código Civil. Então, perceba que o Conselho Nacional de Justiça foi criado para ser um órgão, tá? Fiscalizador, administrador de todos esses outros órgãos do Poder Judiciário, mas que, sem dúvida alguma, hoje, atualmente, ele exerce uma função legislativa, uma vez que compete ao Poder Legislativo legislar e ele não legisla de acordo com a velocidade dos interesses da sociedade. Então, tomem cuidado com o Conselho Nacional de Justiça, porque é muito comum perguntar em prova se ele exerce a função jurisdicional. Ele não exerce função de julgamento. Ok, turma? Então, eu trouxe para vocês um cronograma ou organograma para que vocês possam entender. A turma do 4º período, eu acredito que já viu isso com o Alisson, tá? Mas o 3º período não viu. Então, como a gente está estudando o sistema judiciário constitucional, nós precisamos falar. Então, olha aí o quadro. Eu tenho aqui a justiça, as 3 justiças especializadas, justiça eleitoral, justiça do trabalho e a justiça militar. Do lado de cá eu tenho a justiça comum, que é a justiça federal e a justiça estadual comum, tá? Então, começando aqui embaixo. Não, aqui o quadro foi diferente. Começando aqui em cima, eu tenho, então, a primeira instância. Primeiro grau de jurisdição. Olha, o que eu estava falando para vocês.
Se eu vou ajuizar uma ação contra o Alexandre, essa ação vai iniciar na primeira instância, no primeiro grau de jurisdição, na vara, na comarca, foro, comarca de Divinópolis, através dos juízes de direito. Quem são esses juízes de direito? Os juízes investidos, investidura, que passou em um concurso de provas e títulos, é o juiz natural, tá? Se é na Justiça Federal, vai iniciar lá na vara, através dos juízes federais. Se eu estou diante da Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, vai iniciar então, tá? Através do juiz eleitoral, do juiz do trabalho, do juiz de direito, nas varas do trabalho, nas juntas eleitorais ou nas auditorias militares. Então, percebam que aqui na primeira instância, eu posso ter como nome a vara, né? Que tudo é a secretaria, vara, juntas eleitorais, varas do trabalho e auditorias militares. São as secretarias em primeira instância onde o processo inicia, no foro, na comarca. Na Justiça Federal, em vez da gente falar foro, comarca, a gente fala sessão judiciária, tá bem? E assim por diante. Então, vamos lá. Se quaisquer ações aqui que forem julgadas caber recurso, o recurso, então, vai para a segunda instância. Na segunda instância, então, quem que eu tenho? Eu tenho ainda os juízes de carreira, que foram promovidos lá da primeira instância. Então, todos os juízes de direito daqui da primeira instância, que foram promovidos, tá? Através da promoção e através da antiguidade, vêm para a segunda instância, tá? Que são os tribunais. Então, o tribunal em sede de segunda instância da Justiça Comum é o tribunal de cada estado. Então, TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, cada estado tem o seu tribunal que fica na capital do estado. Se veio da Justiça Federal, vai para o Tribunal Regional. Então, o Tribunal Regional Federal é a segunda instância, tá? Ali, a nomenclatura continua sendo juízes federais. Na Justiça do Estado, a gente não fica com a nomenclatura de juiz, mas eles passam para a nomenclatura de desembargadores, tá? Somente aqui que muda. Nos outros, ó, juízes eleitorais, juízes do trabalho, tá? Juízes civis e militares. Então, percebam, então, em segundo grau, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal da Justiça Militar. Tá? Bom, Dani, coube recurso? Coube. Então, nós vamos para a terceira instância, tá? Qual é a terceira instância da Justiça Comum que se divide na Justiça Estadual Comum e na Justiça Federal? Superior Tribunal de Justiça, sede em Brasília, tá? Agora que tomem cuidado. Muda, a nomenclatura passa a ser o quê? Ministros. E esses ministros aqui do STJ, tá? Que são 33 ministros, idade de Cristo, eles não são todos juízes de carreira. Eles serão nomeados pelo presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Então, turma, tomem cuidado. Vocês já aprenderam o que é maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Maioria absoluta é o quórum. E maioria absoluta de deliberação, de maioria absoluta, significa o quê? O primeiro número inteiro dos membros. Se é o Senado Federal, você já sabe, o Senado Federal é composto por quantos membros? 81. A maioria absoluta é o primeiro número acima da metade dos membros. A metade de 81, 40,5. O primeiro número inteiro superior à metade, 41. Então, maioria absoluta de Senado significa que todos os ministros aqui que serão nomeados pelo presidente da República, antes de eles serem nomeados pelo presidente da República, eles precisam da aprovação da maioria do Senado absoluta, ou seja, 41 senadores precisam votar
a favor daquela nomeação, tá? E aí, então, no STJ, quem vai ser nomeado? Pessoas de notável saber jurídico e conduta ilibada, mas vai ser uma parte que vem do Ministério Público, uma parte, tá? Que vem da advocacia. Então, tomem cuidado, porque aqui no STJ, eu não tenho necessariamente e obrigatoriamente, tá? Os juízes de carreira que advêm de primeira instância ou segunda instância. Porque aqui, na primeira instância, passou-se através de concurso de provas e títulos. Aqui, continua sendo os juízes de carreiras que foram promovidos, promoção por antiguidade e merecimento. Terceira instância, serão pessoas de notável saber jurídico e conduta ilibada, nomeados pelo presidente da República, aprovação por maioria absoluta dos membros do Senado Federal. E que eles precisam de ter, no mínimo, 35 anos e, no máximo, 65 anos. Tomem cuidado com isso, tá? E aqui, então, na Justiça Especializada, o meu terceiro grau da Justiça Eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral. Da Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. E na Justiça Militar, Superior Tribunal Militar. Então, percebam, aqui eu tenho os juízes de carreira, tá? Aqui, em segunda instância, eu tenho os tribunais. Em terceira instância, eu tenho os tribunais superiores, ó. Tribunal Superior de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Tribunal Militar. Então, terceira instância, tribunais superiores. Segunda instância, tribunais, tá? E primeira instância, os juízes de carreira que estão na comarca, que estão nas varas, que estão nas secretarias, que estão nas juntas eleitorais e etc. Tá bem? Bom, se porventura dos tribunais superiores a matéria for constitucional, porque o Supremo Tribunal só reconhece recurso de matéria constitucional, nós vamos para o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo de julgamento. O Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros, nomeados também pelo presidente da República, com notável saber jurídico, conduta ilibada, no mínimo 35 anos, no máximo 65 anos, e brasileiros natos. Dani, tudo isso que você falou do Supremo Tribunal Federal, você falou do Superior Tribunal de Justiça. Olha só, as pessoas serão nomeadas pelo presidente da República, após a aprovação da maioria absoluta do Senado, pessoas estas de notável saber jurídico, conduta ilibada, no mínimo 35 anos, no máximo 65 anos. Qual é a diferença? Supremo Tribunal Federal, brasileiro nato. Superior Tribunal de Justiça, brasileiro nato ou naturalizado. E outro detalhe, no Supremo Tribunal Federal, é qualquer pessoa com essas características que nós acabamos de falar. E no Superior Tribunal de Justiça, eu tenho que ter uma parcela cota que vem do Ministério Público e uma parcela cota que vem da advocacia, tá? Aqui no Supremo não tem nem mesmo sequer esse tipo de requisito. Nós vamos falar sobre isso. Então, percebam que esse aqui é o organograma do Poder Judiciário, tá bem? Aqui eu trouxe os artigos e as características gerais, que depois vocês podem dar uma lida nesses artigos em casa. Então, olha aqui, idade mínima e idade máxima. Para o STF, para o STJ e para o Tribunal Superior do Trabalho, idade mínima de 35 anos e 65. Para os tribunais regionais, tá? Federais e para os tribunais regionais do trabalho, idade máxima de 65, mas 30 anos é a idade mínima. Mudou. E o Superior Tribunal Militar fala-se somente em idade mínima de 35 anos, mas não fala idade máxima. Meus queridos, por favor, tomem cuidado com isso. Eu estou sendo muito enfática com os senhores em questões de idade, porque isso vocês podem parecer
coisa banal, mas é cobrado em prova. E numa prova de OAB, que vocês vão estar sob um fundado temor, sobre um fundado receio, sobre um estresse, tá? Saber idade mínima e máxima daqueles que podem ser nomeados pelos órgãos, idade de prefeito, vereador, governador, presidente, faz uma confusão muito grande. E eles perguntam. E às vezes o aluno embarca, tá tudo escrito bonitinho na questão, muda somente a idade e o aluno embarca porque ele não sabe. Então, cai em prova, principalmente de OAB. Então, guardem essa questão de idade mínima e máxima, seja dos parlamentares, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e dos membros do Poder Judiciário, tá? Então, STF, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, mínimo 35 anos, máximo 65. Dos tribunais regionais, federais e dos tribunais regionais do trabalho, mínimo 30, máximo 65. E do Superior Tribunal Militar, só fala em idade mínima de 35 anos. Então, qual é a composição do Poder Judiciário? Já disse aos senhores. STF, time de futebol, para que vocês não esqueçam, 11 ministros de idade mínima de 35 anos e idade máxima de 65 anos, tá certo? Que serão nomeados pelo presidente da República após aprovação da maioria absoluta pelo Senado. Pessoas essas de notável saber jurídico, conduta ilibada, sendo brasileiros natos. Dani, você está querendo me dizer que um ministro do STF, ele não precisa nem mesmo ter formação em direito? Não, não. Basta que ele tenha notável saber jurídico. Notável saber jurídico não significa de que ele seja bacharel em direito. E nós já tivemos, eu fui fazer uma pesquisa, nós já tivemos um médico, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Barata. Depois vocês pesquisam isso, eu anotei, mas eu não sei onde que eu pus essa anotação minha. Ele ficou, salvo engano, por 10 meses e foi exonerado porque não deu certo. Mas nós já tivemos um médico, há vários tempos atrás, nós tivemos, que foi ministro do STF, tá? Então, veja, eu não preciso. O STJ, 33 ministros, idade de Jesus. Também, pessoas essas, nomeadas pelo presidente da República, com saber, notável saber jurídico, conduta ilibada, no mínimo 35 anos, no máximo 65 anos. Contudo, esses brasileiros aqui, diferentemente do STF, podem ser brasileiros natos ou naturalizados. E a diferença, então, do STF para o STJ, olha aqui, é que aqui, tá? Serão quaisquer pessoas dentro desses requisitos. Aqui, percebam, dentre dos 33 ministros, 1/3 serão juízes que têm que vir dos tribunais regionais federais. Então, 1/3 dos 33 ministros vão ser escolhidos daqueles que se encontram no Tribunal Regional Federal. Aí vocês vão ver, o Tribunal Regional Federal, que Tribunal Regional Federal. Eu estou com ele aqui, em sede de segunda instância. São os juízes federais que vieram da primeira instância por merecimento e por antiguidade. Então, significa que, quando eu estou diante do STJ, dentre dos 33 ministros de notável saber jurídico e conduta ilibada, eu sei que 1/3, tá, do STJ desses ministros terão a composição de juízes de carreira, que estavam lá nos tribunais regionais, que foram lá, que vieram da primeira instância através de promoção, tá certo? O outro 1/3 é dos desembargadores advindos do Tribunal de Justiça. Então, olha aqui, Tribunal de Justiça de cada estado é a segunda instância. E quem são esses desembargadores aqui? São os juízes de carreira que estão aqui por merecimento e antiguidade.
Então, os ministros, tá, do STJ, olha aqui, ó, que compõem o STJ, vem 1/3 do Tribunal Regional Federal, 1/3 do Tribunal de Justiça de cada estado, tá? E um outro 1/3, olha aí, vem dos membros dos advogados da Advocacia Geral da União e do Ministério Público, tá? Então, aqui, ó, é essa a formação. Então, perceba que o nosso STJ, todas as pessoas que são escolhidas dentro desses 33 ministros aqui, então 33 é 1/3 para cada, eu tenho 3 classes. Uma classe do Tribunal Regional Federal, uma classe do Tribunal de Justiça e outra classe aqui, terceira, composta por advogados e membros do Ministério Público. Então, diferencia por quê? Porque eu sei que quem está aqui do STJ, através do saber notável jurídico, são pessoas que são bacharéis em direito, diferentemente do STF. No STF eu não tenho esses requisitos. Nós temos alguns projetos de leis para mudar, tá? Mas, talvez por questão política, isso nunca vai ser julgado. Porque aí a gente sabe que aqui o presidente da República, com a aprovação da maioria absoluta do Senado, coloca na cúpula máxima de julgamento, talvez, aqueles que eles escolhem por questões políticas. Então, eu acho muito pouco provável, apesar de a gente ter vários projetos de leis, para que a gente altere isso aqui, eu, de forma muito particular, acho muito pouco provável que esses projetos passem, tá? Bom, voltando aqui, meus queridos. A composição do Tribunal Superior do Trabalho, tá? 20 menos 7. 30 menos 3, 27 ministros. Então, 27 ministros compõem. Lembrando que o meu Tribunal Superior do Trabalho continua juntamente com o STF e o STJ. Idade mínima de 35 anos, idade máxima de 65 anos. Dani, por que você não está falando as características dos tribunais superiores da Justiça Especializada? Do trabalho eleitoral e militar. Não vou falar por quê? Porque quando vocês tiverem o direito do trabalho, vocês vão aprender isso com o professor João e com a professora Daniela Dinário. Quando vocês tiverem a matéria de direito eleitoral de forma optativa, vocês vão aprender todas as características, tá? A justiça militar é muito pouco provável que tenha, a não ser mesmo que vocês vá fazer algum concurso para juiz, auditor militar, aí vocês têm que estudar realmente a parte, tá? Mas, então, o que compete a mim nesse momento é falar sobre o STF, o STJ, tá? Porque são os órgãos ali das justiças e os outros, e o Conselho Nacional de Justiça. Os outros vocês vão aprender as características próprias, estudando a disciplina do trabalho e estudando a disciplina de direito eleitoral. Bom, o Superior Tribunal Militar e o CNJ, eu coloquei valsa, 15, para vocês lembrarem que toda menina de 15 anos, até então, né, hoje não mais, mas até então, dançava-se valsa. Então, 15 ministros é que fazem o Superior Tribunal Militar e o Conselho Nacional de Justiça. Lembrando que o Superior Tribunal Militar somente fala assim, idade mínima de 35 anos. E o restante, o que sobrou, Dani? Sobrou o Tribunal Superior Eleitoral, sobrou o Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Eleitoral. Composição de 7, tá? Então, aqui, ó, 7 aqui, ó, tá? É o contrário aqui, ó, para que vocês possam. Então, se vocês memorizarem que o STF é 11, que é o mais importante, o STJ 33, tá? Abaixo dele, eu só tenho um órgão que tem 27, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Aí abaixo eu tenho o Superior Tribunal Militar e o CNJ com 15. Todos os demais, 7. Lembrando que todos são números ímpares, que nós não temos nenhuma composição de número par, por questão de votação. Então, se caiu em uma prova alguma composição que fala em par, você já pode excluir aquela alternativa, tá bem? Então, se você for, é essa composição aqui. Isso aqui nós já acabamos de falar para vocês. E aí, eu só queria falar uma coisa também, tá? A gente tem uma regra que chama quinto constitucional, que é no artigo 94. Isso é importante eu falar. O que o artigo 94 fala? Que
Os tribunais regionais federais, tá? E os tribunais de justiça, Distrito Federal, um quinto dos membros deles será composto pelo Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e por advogados de notório saber jurídico, de forma alternada. Então, veja, os tribunais regionais federais e os tribunais estaduais, além de eles ser compostos pelos juízes de carreiras que vêm lá do primeiro grau, um quinto das vagas serão preenchidas por membros do Ministério Público e membros da advocacia de forma alternada. Então, como se faz isso? Se faz uma lista sêxtupla, tá? E como é de forma alternada, então surgiu vaga. A vaga agora é para os membros do Ministério Público. Os membros do Ministério Público mandam uma lista de 6 nomes, tá? Dessa lista de 6 nomes, tá? Ó, os candidatos indicados em lista sêxtupla pelos órgãos representativos da sua classe, e o tribunal recebe essa lista, então o Tribunal Regional Federal recebe essa lista. Dessa lista de 6, eles fazem uma outra lista, tríplice. Eles tiram 3 nomes, fora, descarta e deixa 3. Aí, desses 3 nomes que permaneceram, é enviada, tá, para o Poder Executivo, para que em 20 dias escolha a nomeação. Então, surgiu uma vaga. Essa vaga agora é do Ministério Público. Manda 6 nomes, o Ministério Público manda 6 nomes, o Tribunal Regional Federal escolhe 3, desses 3 manda para o Poder Executivo, o Poder Executivo tem 20 dias para escolher um. Surgiu outra vaga, agora é para os advogados. Então, a Advocacia Geral da União manda uma lista sêxtupla com 6 nomes, aí o tribunal respectivo da vaga escolhe 3, desses 3 manda para o Poder Executivo, que em 20 dias vai escolher um. Então, lembrando aqui, meus queridos, ó, que os tribunais regionais federais, que é a segunda instância da Justiça Federal, os tribunais de justiça de cada estado, além de eu ter os juízes de carreiras, que vêm da primeira instância, tá? Para a composição, lembrando que, olha aqui, ó, o Tribunal Regional Federal são 7. O Tribunal de Justiça, os outros tribunais, nós temos a quantidade de cada estado. Então, percebam que virão juízes de primeiro grau, tá? Virão juízes de primeiro grau, de carreira, de primeira instância, mas além dos juízes que vão vir da primeira instância para preencher a segunda instância, que é o tribunal de cada estado, para preencher os tribunais regionais federais, que é a segunda instância da Justiça Federal, um quinto vai vir em lista sêxtupla, que vai se transformar em uma tríplice, de forma alternada. Um quinto de membros do MP, um quinto de membros do MP. Surgiu uma vaga, vai vir mais um quinto de advocacia e vai vir mais um quinto da advocacia, tá? Então, aqui não é tão somente juízes de carreira, mas também pessoas com notável saber jurídico e ilibado, mas que são nomeadas dentro dos órgãos do Ministério Público, bem como da advocacia. Tá certo? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar sobre... só um detalhe. Com a emenda constitucional 45 de 2004, essa regra também do 5º constitucional passou a ser aplicada nos tribunais do Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, tá? Então, um quinto aqui também, ó, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então, aqui também, além dos juízes de carreira, eu tenho um quinto de membros do Ministério Público e um quinto também dos membros da advocacia, tá certo? Meus queridos, alguma dúvida até aí?
Alguma dúvida até aí? Não? Então, olha aí. Aí eu tenho o Conselho Nacional de Justiça, que eu já disse para vocês, composto por 15 membros, uma recondução, mandato de 2 anos, serão também nomeados pelo presidente, após maioria absoluta, eu preciso de 41, tá? Com exceção do presidente do STF, porque ele não precisa de ser votado, ele sempre é membro nato, ele sempre tem que estar. Então, na verdade, é nomeado mais 14, tá? Não é um órgão que exerce atividade jurisdicional, ele é exclusivamente administrativo, fiscalizar, controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, tá? Seus atos poderão ser revistos pelo Supremo Tribunal Federal. E o STF não se submete às deliberações do Conselho Nacional de Justiça se não tiver de acordo. Bom, para finalizar, nós temos as súmulas vinculantes, tá? A súmula vinculante, ela foi anexada, colocada no artigo 103A da Constituição Federal. O que é a súmula vinculante? Ela é de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. O que significa isso? Vocês já viram. Às vezes acontece que as partes ajuizam as ações em sede de primeiro grau, né? E aí, cabe recurso, vai para os tribunais. Dos tribunais, cabendo recurso, né? Nós vamos, então, para os tribunais superiores. Bom, pode acontecer que nos tribunais superiores, a gente não fala em varas, mas a gente fala câmaras. Cada câmara, primeira câmara, segunda câmara, terceira câmara, eu tenho uma composição de ministros. E cada câmara pode pensar de uma forma. A gente sabe disso. Nós temos ações parecidas que correm em câmaras diferentes e que, de repente, a primeira câmara, ela tem um posicionamento que diverge do posicionamento da segunda câmara. E isso vai trazendo para a gente jurisprudências. Só que, ao mesmo tempo que vai trazendo jurisprudências, a gente fica diante de situações divergentes. Aí o advogado fica lá rezando, né? Se ele quer que seja julgado de acordo com a primeira câmara, quando vai haver distribuição, ele fica, nossa, tem que cair na primeira câmara, tem que cair na primeira câmara. O outro advogado, não, tem que cair na segunda, porque o pensamento da segunda é divergente da câmara primeira. Então, o que acontece? Para evitar essas questões divergentes, diante de situações semelhantes, diante de situações idênticas e parecidas, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente para isso, tá? Ele pega todas essas decisões de casos concretos similares, parecidos e semelhantes, mas com decisões contraditórias, e edita uma súmula vinculante. É como se ele colocasse um ponto final. Nessa situação em concreto, vocês não precisam ficar brigando mais, porque eu estou editando essa súmula vinculante. É esse o pensamento do tribunal, é esse o pensamento do Supremo Tribunal Federal, é esse o posicionamento do Supremo. Por quê? Porque se é matéria constitucional, tudo que vem desde lá da primeira instância, que passa pela segunda, que passa pela terceira instância, não vai vir para o Supremo? Então, veja que é como se o Supremo estivesse falando assim, para de discutir, porque se chegar aqui até a mim, aqui é a súmula vinculante, eu penso desse jeito. Então, isso faz com que as partes pensem assim, é possível, vale a pena a gente recorrer ou não? Porque a gente já sabe o pensamento do Supremo. Se chegar lá no Supremo, o Supremo vai decidir assim. Por que ele vai decidir assim? Porque ele tem uma súmula vinculante. E a súmula vinculante, ela é efeito amplo, ela é efeito erga omnes, ela é efeito vinculante, ou seja, é para todos, não tem discussão, tá? Então, a súmula, por quê? Porque nós não temos simplesmente as súmulas vinculantes do Supremo, nós temos súmulas do STJ, tá? Nós temos súmulas dos outros tribunais, tá? Mas essas outras súmulas dos outros tribunais não podem ir contra com a súmula vinculante do STF. Tá? A súmula vinculante do STF, ela vincula, ela possui efeito erga omnes, é para todos que estejam naquela situação em que foi editada a súmula. Tá? Então, o objeto dela, o enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas. Tá? Requisitos. Devem existir reiteradas decisões sobre a matéria constitucional em relação à norma acerca das quais haja
entre órgão judiciário ou entre estes, administração pública controvérsia atual que acarrete grave insegurança. Então, é isso que eu estou dizendo. Cada Câmara de um tribunal pensa de forma diferente. Está julgando casos parecidos e semelhantes de forma diversa. Isso traz insegurança jurídica, tá? Então, eu vou ter que ficar rezando para que caia naquela Câmara, para que ele possa dar aquela decisão a qual eu quero, tá? Então, diante disso, tá? Para que haja as multiplicações de processo e para que haja diante de idêntica questão, de casos semelhantes, parecidos, análogos, o Supremo Tribunal, então, Federal, edita a súmula vinculante para colocar. Então, o efeito dela é vinculante, é erga omnes. A partir da publicação do enunciado na imprensa oficial, ela terá efeito vinculante, erga omnes, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Todos devem obediência, tá? Administração pública indireta, esferas federal, estadual e municipal. Tá certo? Eficácia imediata. E se a súmula, então, tá? Aqui, ó, decisão judicial ou ato administrativo que contraria enunciado de súmula vinculante, nega-lhe vigência ou aplica outra súmula indevida, reclamação ao STF. Então, se qualquer outro órgão, seja ele na esfera federal, estadual e municipal, contrariar alguma súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal, a parte fará reclamação direta ao STF. Então, o recurso contra aquele que contraria, que não obedece, seja a nível federal, estadual, municipal, administração pública, direta ou indireta, órgãos do Poder Judiciário, que contraria súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal, o nome, entre aspas, do recurso que se faz é chamado de reclamação direta ao STF.